Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou Fred Pavão, seu host, e aqui comigo está Thaís Alves, e hoje estamos em clima de festa. Ritmo de festa que balança os corações. Você sabe porque quem tá em ritmo de festa hoje, né, Thaís? Não sei muito bem. Você tem que saber, porque hoje... Que arco a gente vai revisar hoje? Hoje a gente vai falar de The Space Pirates. Que é o quê? É o penúltimo arco da 6ª temporada da série clássica. O que faz também... Temos um marco aqui. É o último arco com episódio perdido. Ai, minha Nossa Senhora de Galifrey, é verdade. Estamos livres. É verdade. Você entende minha alegria? Isso é verdade, gente. A gente vai ter mais uns episodinhos aí ali com o Terceiro Doutor que ficaram em preto e branco, mas eles existem. Exatamente. Não são episódios perdidos. Não é esse calvário chamado Recon, porque isso acaba aqui, acaba hoje. Eu nem acredito, é um marco. A liberdade é doce. Ai, meu Deus. Eu tô vivendo um momento que eu nunca esperava. E vocês que estão ouvindo aí com a gente, estão passando por esse caminho tortuoso das Recons pra gente, pode estourar um champanhe, porque acabou a partir de hoje. Acho que esse episódio merece uma bebida forte. Mas pra comemorar. Exatamente. Tal qual o final aí, né, do Timeless Children, que o Tibi não falou que a gente precisava de uma bebida forte. Pois é. The Space Pirates, então, o último episódio de Recon. Nossa, eu nem acredito. A nossa série Galifrey, tô tão feliz. Eu nem acredito num negócio desse. E eu vou te falar. Essa é a coisa mais importante que você tem pra saber desse arco, porque infelizmente ainda dá pra saber muita coisa. Pois é, né, gente? É apenas mais um arco do Segundo Doutor, o penúltimo dele. Sim. Porque o grande foco vai ficar no último, né? O finale, que é The War Games, que é aquele arcão que vem de sexta-feira. Poucos episódios, só 10. Só pra facilitar na hora da gente revisar. Mas Space Pirates também não é tão pequenininho assim, não. 6 episódios, Sim, cara. desses 6, perdemos 5. Temos um só, o segundo episódio aí que existe. Boa, BBC. Pois é. Pior que foi um episódio mó caro de fazer, enfim, a gente vai passar mais pelos detalhes, vamos só dar aquela parada pra pegar aqui as coisas pra comemoração e a gente já vai ali pra estação Alpha 4, Delta, Gama, sei lá. Beacon Alpha 4. Beacon Alpha 4, pra poder revisar Space Pirates. Vamos lá. Pois é, né, gente? The Space Pirates, aquele arco que tem como roteirista o Robert Holmes. Sim, cara, olha, provando mais uma vez que o timing do DWBRcast é uma entidade viva. Por quê? Com certeza. Vocês perguntam, Robert Holmes, quem é Robert Holmes? Robert Holmes, meus caros ouvintes e amigos, nada mais é do que um dos rostos de Brain of Morbius, ou seja, este arco aqui é roteirizado por ninguém menos do que um dos rostos do Timeless Being. Do Timeless Being, exatamente. Do Timeless Doctor ali atrás, né? Sim, ele é o que tem aquele chapeuzinho preto assim de lado, um cabelo cacheadão e tal. Sim. Pois é, o Robert Holmes, que já tá aí, né, fazendo roteiros há algum tempo, ainda vai voltar muito aí mais pra frente, né? Tanto que ele tá envolvido ali nas coisas de Breath of Morbius, porque todos aqueles rostos são nos anos da galera 70, da produção e roteiro. Ele ficou super envolvido, né? Sim. Space Pirates foi ao ar de 8 de março, olha como estamos próximos. Pertinho, né? A 12 de abril de 69. Será que um dia a gente vai chegar ao ponto de conseguir revisar no dia do lançamento? Porque isso nunca aconteceu, Isso nunca aconteceu. Quer dizer, eu acho que não aconteceu, às vezes já aconteceu. Não, acho que nunca aconteceu mas mesmo. Isso é legal, então uma hora vai bater, tem muito episódio. Pois é. E, de novo, né, gente, rumando aí pro final da era Troughton, né? Sim, tá acabando mesmo. Tá saindo, né? A gente já sabe que já rolaram os anúncios, tanto do Troughton como do Fraser Hines, que eles combinaram de sair juntinhos, né? O Fraser tinha anunciado antes. Aí voltou. O Troughton falou assim, não, vamos junto! Aí, por enquanto, a Wendy Padbury falou que ela ainda não anunciou, porque o time da produção, na verdade, tinha esperanças que ela ficasse para a próxima temporada. Mas nem até como, né? Mas não rolou. A gente sabe que pelo plot vai todo não ia mundo ter junto, como. vai todo mundo de uma vez. Então, o que é Space Pirates, gente? Se você já viu Star Wars alguma vez na vida, não é muito diferente Não, peraí, disso. calma aí, deixa eu refrasear isso aí. Se você já viu Star Wars ou qualquer Space Opera aí, qualquer coisa, porque... É um clássico Space Opera, assim, parece classicaço. A gente fala Star Wars, mas não é só Star Wars. Né? Não. Você vê qualquer Buck Rogers, essas coisas assim do tipo, parece também. É nada mais, nada menos do que uma história básica, normal, nada de mirabolante, de piratas espaciais, né? Tá aí no nome, tá no título. Podemos lembrar até mesmo do anime
piratas espaciais. Exatamente. E piratas do espaço, na verdade. Então. E os caras que vão atrás deles, que aqui são a Space Corps. Ah, sim. Né? E claro que o doutor se vê no meio disso tudo, porque o nosso time TARDIS porque sempre, é assim que sempre acontece, né? Sempre se vê no meio de uma briga entre dois lados, sempre né? Sempre no lugar errado na hora errada. Ou no lugar certo na hora certa. E nessa ocasião em específico, eles estão num lugar muito errado. Porque eles estacionam a TARDIS num satélite artificial, chamado aí, como a gente falou, né? O Beacon Alpha 4. Beacon Alpha 4. Que os piratas estão prestes a explodir. Porque o que eles fazem, né? Por que eles explodem os satélites? Porque eles roubam um dos componentes do qual o satélite é feito, que é Argonite, Argonita. Argonita é um mineral que existe, né? Que existe de verdade. Sim. E aí... faz muita joia. Isso. E aí, tipo, sem querer, a TARDIS estaciona justamente nesse lugar. Eles explodem. E aí, ela vai pra um pedacinho do espaço. Tchau, beijos. E o Dr. James Zoe ficam em outro pedacinho do satélite. E assim a TARDIS se perde. É o clássico pra poder separar eles da TARDIS e fazer o plot girar. Exatamente. E aí, assim, eles acabam se vendo obrigados a lidarem com as coisas que estão acontecendo só porque eles não conseguem chegar na TARDIS, entendeu? E aí a gente tem, claro, né, as grandes mentes, as grandes cabeças por trás de cada uma dessas organizações. No caso dos piratas, é o Caven, que é o grande vilão aí do arco, né? O Maurice Caven, né? Que, como todo bom vilão de Space Opera dos anos 60, ele é implacável, ele não liga pros outros, pro sentimento dos outros, ele xinga, ele não mede consequências, né? Ele, tipo, quem tiver que matar, ele mata. Sim. Não quem tem tiver problema. No caminho dos planos dele, quem tiver no caminho dos planos dele, ele não tá nem aí, ele não se importa com ninguém, ele não tem nenhuma fraqueza, ele só odeia todo mundo mesmo, ele quer atingir os objetivos dele. E do outro lado, a gente tem a Space Corps, eles não aparecem tanto assim, né? A ação fica mais focada ali no Caven mesmo, mas eles são eles são uma polícia do espaço. Eu não sei se eles chegam a ser polícia. Eles são um governo de forma geral, sabe? Eles são a ordem. Eles são... Eles não são o império porque eles são do bem, né? Sabe o que parece ser? Porque assim, a gente fala do bem porque, óbvio, né? Eles são contra o antagonista. Mas eu coloco como tipo uma proclamação das sombras protótipo. Isso, é mais ou menos proclamação das sombras. Exatamente. Ou se você quiser comparar, aquela comparação que a gente sempre faz... Green Lantern Corps ou a Nova Corps, né? Exatamente. Eles botam ordem na coisa toda. E eles roubam essa Argonita pra vender no mercado negro em Ruta Magnum. Sim, Ruta, isso já pesou nos Rutanos, né? Rutanos. Exatamente. Mas, aparentemente, ninguém nunca fez essa ligação. Ninguém fez essa ligação, mas só tem várias teorias. A gente e os fãs, no caso, né? Os fãs falam que não. Ruta Magnum, com certeza, é o lugar onde estão os Rutanos e tudo mais. E a série faz muito isso, né? De fazer essas explicações retroativas. Né? Retroativas, tipo, uma coisa que os Rutanos foram aparecer só depois, né? E aí, assim, o Caven, ele precisa de um bode expiatório, ele precisa de alguém pra botar a culpa de que, assim, não, quem tá explodindo satélites não sou eu. É esse cara aqui. Sim. Então, o bode expiatório dele é o tal do Milo Clancy. Que esse cara, esse Milo Clancy, né, pelo que... pouco que a gente consegue ver, obrigada BBC por acabar com esse arco, que aliás foi caríssimo. Queimar dinheiro, né? Não, gente, nossa, eu fico assim. O Milo da bigoda. Eu fico com dó do time de produção que trabalhou nesses arcos, sabe? O Milo, ele é uma pessoa muito excêntrica, muito característica. O Milo, pra quem tiver coragem de assistir as recons ou o episódio que tem, ele é o velho da bigoda. E assim, ele tem um jeito todo particular, entendeu? Ele é soltão, ele é meio malucão, assim, do espaço. E no começo você até fica meio assim, apegado. Tipo... Não, você fica... Será que ele é o culpado? Sim. Será que ele tá trabalhando junto com os caras? Entendi. Será que ele é meio... Double Agent? Double Agent, sabe? Será que ele realmente está junto com os piratas? Mas ao longo do arco a gente vai vendo que não, que na verdade ela é uma grande vítima. Porque ele não fez nada e o Caven, todas as ações do Caven são justamente voltadas para botar o objetivo do Space Corps em cima do Milo. Pra ele fugir de todos os jeitos de ser punido, né? Então, na verdade, o Milo é a grande vítima dessa história. E mais pra frente, ele vai ele é o bode expiatório, né? se tornar, né, um aliado aí do time TARDIS.
E o local onde fica a base do Caven é num planeta chamado Tá. Tá o quê? Tá. Tá bom. Tá. Thaís, né? Não, é só tá mesmo. Tá né? bom. Tá bom. Tá. Tá, querida. Que é o planeta Tá, Nossa, né? cara. Gente, série clássica é muito maravilhosa. O sci-fi tem dessas, né? O sci-fi tem dessas, né? E essa base do Caven no planeta Tá é justamente onde fica uma das... Planeta Tá. Muito bom. É onde fica um dos braços direitos do Caven, que é a Madeline. Só pra facilitar... Madeline e Sigrid. Sim. Só pra facilitar aí, pra ajudar, talvez você vá pesquisar, né, fotos ou o que você quiser ver aí do episódio. O Caven é o cara que tem o capacete esquisito. Isso. Que tem o balde na cabeça. Balde na cabeça. Inclusive, se você for procurar por Google Imagens e tal esse episódio, o que você mais vai ver vão ser imagens justamente dele, Sim. porque era o que tinha, tipo, em capa de coisa de reconstrução, essas coisas. Isso, exatamente, né? E a Madeleine tinha, né, um pai, que é o Dom, e esse cara, acredita-se que esse cara morreu, e todo mundo acha que quem matou ele foi o ex-parceiro dele, o Milo. Então é por causa desse tipo de elemento tudo intrincado, que a gente já vai pensando, o Milo matou o Dom. O episódio, o arco inteiro, ele vai armando pra você tomar as conclusões erradas pra ele poder te pegar de surpresa no final. Isso, exatamente. E aí o lance é que justamente no local onde tá o doutor, o Jamie e a Zoe é onde o Milo tá. Eles acabam se encontrando ali. E a primeira reação do Milo ao ver o time Tides é atirar neles. Tipo, sim. Vocês são os piratas. E eles, não, a gente acabou de chegar aqui, a gente não sabe de nada, né? E aí eles acabam meio que pegando uma carona na nave dele que chama Liz, né? L-I-Z. E é nessa nave que eles vão acabar se locomovendo na grande parte aí do episódio. Já que a gente tá falando de vários locais separados, planetas e tudo mais. Então, não é Tardes e sim a Liz do Milo que vai acabar levando que é só uma nave, pra todos os lugares. E eles vão justamente pro planeta, tá? Porque a Zoe faz os cálculos dela, né? E de acordo com meus cálculos aqui, matemáticos, é lá que os caras estão, então... É lá em Tá. É lá em Tá, então vamos lá pra Tá, né? Meu e aí Deus. eles vão pra lá e tudo mais, e é lá onde rola a maior parte da ação. Por quê? Porque o Milo sabe que ele tá sendo perseguido pelo Space Corps. Então ele precisa se esconder em algum lugar. Ao mesmo tempo, ele tem uma ligação com a Madeline, que é justamente porque ela é a filha do amigo dele. Do amigo dele. Então ele fala assim, cara, não que tem... ele é incriminado como assassino. Então ele fala assim, o lugar menos improvável que eles vão me procurar é em Tá. Eles jamais vão me procurar em outro lugar. Eu vou me esconder debaixo do nariz deles, que eles nunca vão me encontrar aqui. E aí eles chegam lá, só que o que eles encontram lá, que é aí que a gente vai ver. Que é um dos mistérios do Que é um dos mistérios. Que justamente o cara. Pois o pai, que não está morto. Exatamente. Né? Pulando vários episódios, mas, sim, mas pra resumir é isso, né? O que eles descobrem é que, na verdade, o Caven, ele sequestrou esse cara, ele botou esse cara numa sala isolada e deixou ele lá por anos e anos e anos. E durante esse tempo todo, ele... mente pra Madeline, ele fala pra Madeline que o pai dela morreu, exatamente. E com isso, ele acaba tendo o bode expiatório aí do Milo. Tipo, tá vendo como o Milo é culpado? E tudo mais. Só que não, o cara tá lá vivão, mas ele tá meio zoado, né, coitado. Também, né? Tá preso há anos. Tá meio, né, já perdeu um pouco... A sanidade. Mas aos poucos ele vai se recuperando e tal, Mas é isso, tipo, ele simplesmente deixou o cara lá jogado e manipulou a filha dele por anos e anos e anos, só pra ela ficar do lado dele. Sim, sim. E aí, assim, tem outro personagem aí que a gente não falou, que é o Sorba, que é um dos caras da Space Corps, que eles também estão desconfiados ali do doutor e tudo mais. Quem são essas pessoas? E esse Sorba... Mais pra frente a gente vai reencontrar ele lá em Tá, nos túneis e tudo mais. Enquanto isso, o Caven deu uma pista falsa pra Space Corps e uma nave deles, que é a V-Ship, tá indo pra um planeta chamado Lobos. Então o tempo todo... Não, é Lobos mesmo. Não é Wolves, é Lobos, né? Então assim,
ele fala pra eles, vai lá pro planeta Lobos, é lá que eles estão, hein? Tipo, não vem pro planeta Tá, não, hein? Eles estão em Lobos, hein? Então, a Space Corps fica perseguindo uma pista falsa por um tempão. E eles confiam no Kevin, tipo, beleza, você tá do nosso lado, você tá ajudando, só que é tudo mentira, né? E aí, quando eles estão lá em Tá, e eles estão andando pelos túneis, né? Porque o Milo conhece muito bem o planeta. Sim. Ele e o Dom, eles eram mineiros, né? Eles tinham todo esse lance da mineração, então ele conhece. Eles são mineiros, eles comem pão de queijo e bebem um café. Com certeza, coisa boa demais. Uai. Né? Uai. E aí eles estão ali nos túneis e tudo mais, e eles encontram o Sorba aí nesses túneis, né? Então, enquanto tem uma nave da Space Corps indo para outro planeta, o Sorba, ele veio para cá junto para perseguir aí essa outra pista. Então, tem um momento aí que o Dr. James e Zoe, eles encontram o Sorba, e eles se tornam um grupo, eles são a parte ali, né, que ficam juntos. E aí eles descobrem, eles vão vendo ali, nessa base secreta, que o culpado é o Kevin. Como eles fazem isso? Tem vários jeitos. Por exemplo, tem uma cena do doutor usando um tipo... Tem, não tem mais. Né? Não tem. Foi filmada uma cena que a gente não tem mais acesso, que o doutor, ele usa tipo um estetoscópio pra ficar ouvindo as paredes, tipo, a base é aqui, vamos entrar aqui e tudo mais, né? Quer dizer, eles aos poucos vão recolhendo essas pistas e eles vão percebendo que, opa, tem alguma coisa, tem caroço nesse lugar, né? E aí, quando eles descobrem que o Kevin é o grande culpado e tudo mais, o Milo tem a ideia de procurar a Madeleine e falar toda a verdade. Tipo, olha, foi mal, não fui eu que matei seu pai, eles estão me perseguindo, mas caralho, como se eu não sou o culpado de verdade. Como se ele nunca tivesse falado isso antes na vida, né? Pois é. Quantos anos esse cara ficou mantendo essa mentira que ele tinha matado um cara que ele não matou? Por quê, né? Então, tipo, eles procuram a Madeleine e como ela ainda acha que o Milo é culpado, ela não acredita na galera. Tipo, não, é mentira. Foi você sim, como sempre ousa. Sempre foi você, como é que não é você? Sempre foi você, que não sei o quê. E nessa hora, o Kevin entra nesse lugar e ele começa ali a fazer uma comoção e ele atira no Sorba e o Sorba morre. Então ele mata... Ele mata um oficial da Space Corps. Um oficial, exatamente. E aí ele leva todo mundo como prisioneiro pra dentro de uma sala. E é nessa sala que eles vão encontrar o pai dela. É nessa sala que eles vão encontrar o Dom. E aí... Assim, essa sala é muito louca, porque quando eles entram, acho que é a Zoe que fala, alguém fala assim, tipo, acende a luz. E aí, mas não tem luz aqui. E aí eles começam a perceber que tem um monte de vela. É uma sala que eles não podem acender a luz, porque não tem luz. Quer dizer, o Kevin, ele não só manteve o Dom preso numa sala, mas ele manteve o Dom preso numa sala... Em que a luz era inexistente. Sem luz, tipo... só tinha luz de velas, era mó escuro, era mó bizarro, assim, é um negócio maluco. Calabouço, né? Exatamente. Então, assim, é um projeto muito cruel, né? O Milo tenta conversar ali. Uma maldade gratuita do caralho, Uma maldade gratuita do caralho. E, assim, você vê que neste momento ele não tá falando muito coisa com coisa, não. Então, porque o cara ficou que nem bicho, né? Encarcerado por décadas ali. Isso. Depois que a Madeleine tem essa revelação, ela começa a mudar a atitude dela em relação ao Kevin. Porque antes ela era, assim, meio inescrupulosa também e tal. Ela era assistente do cara ruim e ela era ruim também. Depois que os caras chegam e falam aquilo, que o Milo chega e fala, Madeleine, eu não matei seu pai. Tipo, ele era meu amigo, porra. Inclusive, olha ele aqui, vivo. Não, é que eles ainda não tinham encontrado, né, tal. Aí ela começa a ter um olhar de desconfiança em cima do Kevin, tipo... eu quero ver o que ele tá fazendo. Eu quero ver se é real isso ou não. Tipo, ela começa já a ficar com um pezinho atrás. E eles acabam discutindo várias vezes. O Kevin acaba sendo super grosso com ela em diversos momentos. Então, assim, você vê que ela começa a vir pro nosso lado aos pouquinhos, né? A redenção do vilão, né? Tipo Vegeta. E quando o Kevin fala, tipo, eu vou colocar a Space Corps atrás do Milo. Aí a Madeleine fala, por que você faz isso, cara? Talvez não precise disso. Porque, assim, só pra saber, por que você é tão paulo? Talvez não precise disso e tudo mais. E ela tem a grande ideia de entrar em contato com a Space Corps e
entregar o Caven, porque ela já tá começando a desconfiar que realmente ele é o grande vilão da história, né? Porque ela já ficou com o pé atrás. Mas, nessa história, o Caven acaba descobrindo e ele interrompe a transmissão dela pra Space Corps. Tipo, ele quebra o sinal de rádio pra ela não conseguir transmitir nada e tal. E nessa hora, ele também revela pra ela que o pai dela ainda tá vivo. Ah, sim. Seu pai ainda está vivo. Uma das grandes revelações. Eu não matei o seu pai. Por isso que eu falei de Star Wars, sabe? Ah, tá. Porque tem várias semelhanças com Star Wars, tipo... O seu pai ainda está vivo. Não, tipo assim, eu não matei seu pai. Porque meu pai? Não. Não. Ele está ali. Mas exatamente, é esse tipo de revelação, né? E aí, depois que ela manda essa mensagem, a Space Corps já para de mandar aquela nave que estava indo para Lobos e muda o curso de volta para Tá. Né? E aí o doutor arma um plano para eles saírem da sala ali que eles estão, utilizando as velas, né? A cera da vela. E Marbles é como se fosse... Marble é a bolinha de gude. Bolinha de gude. Isso. Então ele vai fazer um plano bem doutorzístico, né? Bem do jeitinho dele mesmo, né? Pra botar fogo ali na sala. Caraca, o arsenista. O arsenista do espaço. Pra começar a fazer fumaça e os caras começarem a desconfiar. E tiro e queda, né? Esses métodos do segundo doutor, eles são muito truque de circo, né? Sim. Essa coisa de ficar ouvindo parede com estetoscópio, usar bolinha de gude pra armar um plano, tipo... você usou um termo legal, é bem de circo mesmo. Muito de circo. Mas eu acho que é muito palhaçada do segundo doutor, sabe? Ele é o clown, né? Eu gosto. Vem depois só. Eu gosto dos métodos que ele utiliza, tipo... A escolha dos métodos dele define muito, né, a personalidade dele. Então, assim. É engraçado isso, né, a gente comentar, porque antes a gente tinha um doutor que era o cara, né, não era bem ciência, mas ele era um cara mais sério, um cara mais velho e tal. Isso. E aqui, a gente tem pela primeira vez o doutor que é um cara muito louco. Porque tem muito esse ele negócio improvisa com umas o coisas... homem louco, todo mundo associa, tipo, ao quarto doutor, alguma coisa assim. Ou, sei lá, agora, mais por agora, o 11º, né? Porque ele era o Madman na box e tudo mais. Isso. Mas o Homem Louco original era o segundo. É o Trotton. Que fazia, tipo, tacar a bola de gude nas coisas, ficava tocando flauta que nem um maluco, usava uns casacos de pele imenso. Tipo, são coisas, são técnicas Esses quirks vêm dele. Esses quirks, exatamente. Muito mais do que do primeiro, veio muito mais do Trotton, o primeiro né, cara? é mais o lance outro estilo. De ser, por dentro, ser um cara velho e tudo mais. Por mais que ele seja mais novo, ele sempre foi um cara mais velho. Isso. Né? A gente vê que até nas encarnações em que o rosto é novo, ele tende a ter a atitude de um cara mais velho. A gente vê isso muito no 5º, a gente vê muito no 11º, até no 10º também. Mas, sem dúvida, assim, aonde começou a faltar parafuso e que acabou se perpetuando aí em todos, foi no 2º mesmo, cara. A gente tem muito no 2º, tem muito no 7º, tem muito no 11º. Veio dele, cara. Veio dele, começou ali, cara. Eu gosto muito das... Cara, que é o jeito usar o ambiente a seu favor, sabe? Umas coisas assim. É o jeito legal. do Trotton de fazer a marca dele ser o doutor sem ser o mesmo doutor que o William Hartnell. Do primeiro, Que melhor jeito de fazer do que indo pra outra ponta, né, cara? Fazer algo completamente diferente, né? E funciona, e dá certo. Tipo, quando ele faz esse truque, realmente, a fumaça começa a sair pelos dutos, aí os guardas vão ver, aí a Zoe tá com um vaso na cabeça do guarda e eles conseguem fugir. Tipo, são coisas muito... malucas, né? Muito trapalhões, entendeu? É muito legal. Sim. E aí, beleza, né? Eles saem dali e tudo mais. E eles estão correndo em direção à nave do Milo, que é a Liz, que é o único jeito deles escaparem. É engraçado que escreve L-I-Z, né? L-I-Z. Que é exatamente como escreve em o apelido da primeira companhia do 3º. Que é a Liz Shaw. Olha, será que já tava, né, nos planos isso aí? Eles não pensaram em nenhum nome e falou, putz, usa o nome da nave, né? Claro que não, exatamente. E aí, nessa hora que eles escapam pra Liz, é muito louco, porque é a esperança deles de fugir dali, mas o Caven é mais esperto do que eles, e ele aciona o controle remoto da nave, fazendo com que eles não consigam mexer nos controles, né? Então, assim, o grande plano dele eu vou tirar todo o oxigênio da Liz pra eles morrerem ali mesmo. E nessa hora que ele tá mexendo ali, ele explode a nave e o doutor cai no chão sem vida.
Pertwee. Mentira. Não, mentira, é mentira. Até mas, porque também não é depois de War Games. Mas tá perto. Mais é mentira, mas tá perto. Socorro. Esse é inclusive um dos cliffhangers aí, né? The Death of Doctor Who. De novo, né? Nossa, quantos deaths? Olha, segundo a galera segundo a galera mais alarmista, toda vez que tem alguma mudança significativa na série, Death of Doctor Who, né? É verdade. Olha, o Doutor regenerou, Death of Doctor Who. Olha, o Doutor tá preso na Terra, Death of Doctor Who. Olha, o Doutor é uma mulher, Death of Doctor Who. Olha, as Timeless Children. Death of Doctor Who. Pois é, né, gente? Mas tá vivão, né? Tá vivíssima até hoje, inclusive, né? Enfim, o doutor tá ali jogado no chão e tal. E o lance é que, nessa confusão, o Jamie e a Zoe, eles não conseguiram chegar na nave a tempo. Então, quando eles chegam ali e veem o doutor caído no chão, eles ficam desesperados. Tipo, doutor, pelo amor de Deus, não vai ser nada, não sei o que. E eles ficam desesperados e tiram ele dali, né? E o Caven tá nessas de tirar o oxigênio da nave. Enquanto isso, a Madeline já super tá contra o Caven, porque ela tá vendo o que ele tá fazendo, ela já tá do nosso lado, né? Já mudou a cor dela no Alignment. Já. Ela era personagem de vermelho, aí depois ela ficou verde, depois ficou azul. Pra quem joga Fire Emblem sabe o que eu tô falando. Boa. Ela já mudou de lado, né? E o Caven tá cada vez mais irritado, porque tá morrendo de medo ali, né? Desse pessoal e tudo mais. E a Madeline já tá do nosso lado. E aí, eles conseguem sair ali da nave, né? Da Liz, que ela acaba não decolando. E eles vão até a sala onde tá a Madeline. E ela tá discutindo com um dos caras ali do Caven. E o cara aponta uma arma ali pra ela. Mas na hora chega o Jamie, pá, desarma o cara. Né? Muito legal. E aí, nessa, o doutor consegue restabelecer os controles da Liz ali da sala, da sala de controle, onde tá a Madeline. De novo. Tudo isso já é rumando já pro final do arco. Sim. E a gente tô falando os pontos principais. Sim. A gente tem só o segundo episódio do arco. Então é uma coisa assim. Nossa. Sabe a parte que não acontece muita coisa, que é mais introdução de história? Nada acontece feijoada? Essa parte a gente tem em vídeo certinho. Mas a parte real quando tem ação que a gente precisa, não tem. Então tudo isso que a Thaís tá falando triste, tipo... né? o Jamie desarmou o cara. Então é uma não foto do Fraser Hines dando... Não não é gravata, né? Dando um negócio assim no braço do cara. Acabou, é isso. Infelizmente é tudo que temos, né? Só BBC. Claro, mas acabou. Depois desse. Né? Não, a gente vem aqui contar as recons justamente para as pessoas saberem o que acontece no resto do arco. No Brasil, né? Nós sofremos para que você não tenha que sofrer. Exatamente. Esse deveria ser, né? Não maior por dentro. Das recons. Esse é o nosso Na hora de recon é isso mesmo. Pois é, fazer o quê? E aí, quando eles estão ali na sala, né, o doutor consegue desativar o controle remoto da Liz e consegue restabelecer os controles, né? E lá dentro da Liz, o Milo fala, né, pra Space Corps o que aconteceu. Tem um cara da Space Corps ali, é o Hermack, e ele diz que eles vão atacar em 55 minutos. Então, a Space Corps já sabe que o Caven é o culpado e não o Milo. Sim. E eles falam, beleza, vamos atacar a base do Caven em 55 minutos. Mas o Caven ainda quer sair por cima da carne seca, né? E ali por vídeo, que ele já saiu dali, já fugiu, já contactou a Madeline e falou, eu vou explodir aí em 40 minutos. Então, quer dizer, né? Vocês vão vir pra cá em 50? Beleza, eu explodo em 40. Tipo isso. Pode aí. Caraca, eles ou eles tipo vão um ser leilão, pegos... né? Quem dá menos. Então, e aí no meio disso tudo, o nosso time Tards, mais o Dom, mais a Madeline, mais o Milo, estão presos nessa de tipo, ou eu fujo da bomba do Caven, ou eu fujo da bomba da Space Corps. A gente tá fudido, entendeu? A gente tem que sair do planeta Tatá, né, da base ali, porque vai explodir ou de um lado ou de outro, mas vai explodir. E aí, beleza, né, eles conseguem controlar a nave do Milo, né, e aí eles conseguem fugir ali na nave, né. Eles conseguem fazer com que o Dom, ele recobre aos poucos a consciência. É que ele tá muito afetado ainda. Ele tá muito afetado ainda, mas aos poucos eles estão, assim... recobrando pra ele. Recobrando. E aí a Madeline diz pra Space Corps que o doutor vai desativar a bomba do Caven. Só que nessa ele só tem 9 minutos pra fazer isso. É porque o arco tá acabando.
Porque o arco tá acabando, exatamente. E aí, o doutor consegue desativar essa bomba. Então, é bom, na verdade, que não tenha explodido tudo, porque depois a Space Corps chega e vai explodir de qualquer jeito. Mas deu tempo do time TARDIS sair do local e ser levado, e levando a Madelyne junto pra reencontrar o pai, que ela não tinha reencontrado ainda, pra eles conseguirem fugir, né? Então, o doutor ter desativado a bomba da Space Corps, assim, na verdade não fez tanta diferença, porque uma bomba ia explodir ali de qualquer forma, mas ele desativou e aí todo mundo comemora, não sei o quê. A Madelyne finalmente reencontra o pai. Desculpa, Milo, pelo amor de Deus, viu? Desculpa todos esses anos que eu fui uma escrota junto com outro cara. Né? E aí esse é o momento, né, que a gente conhece muito bem o segundo doutor. Que ele vaza. Não. Opa, vão me agradecer, deixa eu ir embora. Só que ele não tá com a TARDIS, né? A TARDIS tá em outro pedaço, de outro satélite, de outro... Deus sabe onde tá a TARDIS. E aí o Milo se oferece a levar eles até lá. Te dou uma carona. Te dou uma carona, fica Dessa tranquilo. vez você vai ter que aturar o parabéns. Exatamente. E aí eles ficam durante as comemorações, mas o Milo coloca o curso pra encontrar a TARDIS. O Milo é o Uber deles. Isso. A Liz é um Uber, basicamente. Verdade. E aí eles conseguem voltar para a TARDIS. Então você vê que é um arco que eles ficam o tempo inteiro sem a TARDIS. Eles se locomovem através da nave do Milo. Sim, então acredito, legal, né? Que o roteiro fez isso, esse artifício de sumir com a TARDIS e tal, pra poder ter o doutor e a galera dele dentro de uma nave com cara de nave. Porque por mais que a TARDIS ela seja, né, diferentona, tem o painel por dentro, não por fora ela é só a caixa, né? Tipo, ela não é uma nave tipo uma X-Wing. E lembrando que a gente tá em 69, né? Essa coisa da corrida espacial, de ver outros tipos de nave. Gente, era o ano que o homem pisou na Lua. Sim. E tipo, esse papo de nave espacial tava rolando... Tipo, a rodo na mídia. A gente tem que lembrar que já tem o nosso querido amigo lá do outro lado do oceano, né, cara? Jornada das Estrelas. Então... me deu uma nave com cara de nave. Eu acho que sim, eu acho que essa onda de episódios com várias navinhas, e a gente teve vários na sexta temporada, era muito reflexo Jornada, né? Tanto do Jornada, que provavelmente os fãs americanos estavam... curtindo essa estética. Né? Os Estados Unidos amava já o espaço há um tempo. Jornada de 66, então tipo, a gente tá aí já tinha 3 anos. E muito por conta da corrida espacial, gente. Eu tô vendo aqui, de quando é esse episódio mesmo? Esse episódio é 69. Não, mas quando? Que mês? Março e abril. Ó, Jornada termina em 3 de junho de 69, é o último episódio. Tá vendo? 3 temporadas. E o Homem na Lua é em julho, né? Sim. Então, assim... tava muito em evidência esse papo de astronauta, espaço, nave, e eu sinto que Doctor Who fez um esforço para trazer a estética pra dentro da série, porque era isso que o pessoal queria assistir naquela época, né? Tinham várias que eu tava falando, né? Que o público americano, não sei o quê, já tinha esse gosto por naves e tudo mais. Tinha também Perdidos no Espaço, que é de 65. Entendeu? Os anos 60, muito por conta da corrida espacial, muito. Tinha muito esse negócio de, vamos fazer várias séries com várias naves e não sei o quê. E a sexta temporada é muito cheia desses elementos, né? E Doctor Who já existia, já começou bem antes de Perdido no Espaço, começou bem antes de Jornada das Estrelas. Então ela meio que, né, não ia mudar a TARDIS pra uma nave nem nada, isso nunca ia acontecer e eu espero que nunca aconteça. Eu espero que eles nunca nem tenham considerado isso, né? Mas precisava de algum jeito mostrar isso dentro da série. E aí eles traziam esses plots de outras naves que eles visitavam. Pois né? E é engraçado, né? Foguete, satélite, né? Quando a gente entra na fase do terceiro doutor, que a gente já tá quase nela, tá aí na beirinha. Na beirinha. A gente vê meio que a série tomando o caminho inverso, Outro rumo. Porque aí a gente sabe que é por corte de orçamento e tal, mas a série fica toda alocada na Terra e perde justamente isso, né? Pois é, né? Ela vai por uma outra via também de uma narrativa que era muito gostada na época, que era justamente parador militar e tudo mais. Eu acho que o cheirinho de Guerra Fria, né? Tá bem... Sim. Tá bem dentro da era Pertwee. Eu acho engraçado que
vai acompanhando a história, né, cara? Não, isso é muito também, legal. Isso também, né? A Guerra Fria já tá rolando já tem um bom tempo, né? A Guerra Sim. Fria começa quando termina a segunda. Então, lógico. ela dura só aí algumas décadazinhas, fica até os anos 90. A gente tem ali a prova cabal, em especial do segundo pro terceiro Doutor, como o Doctor Who não tem um gênero definido, né? Porque, é uma série... A gente brinca, né? É série de navinha. É série de navinha. Na época, o terceiro Doutor não era série de navinha. Não. E era a mesma série. E era a mesma série. Entendeu? E funcionava e as Pois pessoas é. amavam do mesmo jeito, né? Então, quer dizer, né? Como sempre, vou puxar nossas curiosidades. Por favor. Porque por trás das câmeras a coisa tava pegando fogo. Sim. Porque estavam rolando muitas mudanças, né? Por exemplo, a gente sabe que esse é o último arco do Peter Bryant que tem créditos como produtor, porque o Derek Sherwin, que era o editor de roteiros, já está pegando o trampo de produtor, já está aprendendo há algum tempo, e ele vai deixar o assistente dele... Tá acabando isso. E ele vai deixar o assistente dele, que é o Terence Dicks, como editor de roteiros. Então, esses 3 caras, eles estão cuidando de todos esses roteiros dessa fase final da Era Troughton. E assim, é muito louco porque eu nunca vi uma fase tão conturbada em termos de roteiro que cai e eles precisam substituir. Fazer amarra, e né? eles precisam esticar arco. Por exemplo, por que a gente tem tanto arco de 6 episódios? Pra ficar mais barato, né? Então, mas isso... Não, mas também porque vários roteiros caíam, né? Sim, mas isso acontecia muito também por conta da grana. Tudo Sim, isso... Então, super. A gente fica meio impressionado, tipo, meu Deus, arcos de 6 episódios, por quê? Por causa da grana. Tipo, caíram arcos por quê? Muito por conta de corte de orçamento, corta, não temos como fazer o arco. Ou, o roteirista pediu mais, a gente não pagou, aí caiu. Isso! E aí, isso vai se reverter justamente na entrada da época do terceiro Doutor. Pra caramba. Que os custos ficam tão caros, assim... A série, em tese, tava dando tanto gasto. Tava dando muito mas gasto. ao mesmo tempo eles não podiam parar, que eles tiveram que mudar tudo. Tipo, beleza, a gente não tem mais dinheiro. A gente precisa economizar. Ou a série acaba. Como é que a gente economiza? Beleza, tira, vai ser tudo na Terra. Isso. É mais barato. Porque é mais barato eu custear o aluguel de um set aqui de um lugar parado do que ficar fazendo uma nave diferente a cada episódio. Pois é, e essa coisa assim, de tipo, beleza, criatividade é ótimo. Só que às vezes eles pegavam uns roteiros que o diretor, ele olhava, ele falava assim, não dá. Não dá pra fazer. Que nem aquele, a gente falou alguns podcasts atrás, né, do roteiro das Amazonas, né? Ah, sim. Não dava pra fazer pura e simplesmente por causa de grana, porque era muito settings, não tinha Pois é, não, como. por isso que eu te digo que esse negócio de, mas é engraçado, é uma era conturbada. Sim, é uma era conturbada, mas tipo, a prova cabal dela é isso, cara. É isso. A época do terceiro Doutor travando tudo. O que não diminui a qualidade dos roteiros, assim, muito pelo contrário. Não, pelo contrário. Foi uma época que eles tinham menos recurso, mas eles faziam muito mais coisa, né? A criatividade aflora, né? A criatividade compensa, na verdade. Assim, beleza, eu não posso fazer plot no espaço, então eu vou fazer um plot na Terra que é foda. Isso, exatamente. E o Terence Dicks, ele é o grande responsável pela Era Pertwee, e ele já estava na série na Era Troughton. Então, assim, ele já tinha uma visão do todo, ele não chegou ontem, sabe? Ele sabe o que ele tá fazendo, e é por isso que deu tão certo, né? Como eu falei, último crédito de Peter Bryant como produtor. E aí, como a gente tem o The War Games, que eram 10 episódios, acontece que o Space Pirates acabou meio que tendo que intercalar. Então, todo o episódio 6... o episódio 6 de Space Pirates foi gravado antes, porque assim, lá a rotina de produção era diferente de hoje em dia, né? Eles ensaiavam numa semana e gravavam na outra e era tudo seguidinho. Não tinha muito respiro. Eles quebraram algumas vezes essa ordem, mas no geral era tudo seguidinho. E dessa vez não, eles tiveram que gravar coisas a mais pra Space Pirates, porque depois eles já tinham que estar em The War Games. Então, enquanto eles estavam filmando The War Games, eles também estavam filmando Space Pirates. Estava uma coisa meio assim. Intercalado, porque era muito episódio pro último arco, né? Então, eles deixaram pré-gravado isso aí. O Terence Dicks, ele estava trabalhando tanto no Seeds of Death quanto no War Games. Então, o Derek Sherwin, ele volta, entre aspas, como script editor de Space Pirates. E aí, né, o que a gente tá falando em número de episódios por arco, o Holmes tinha, sim, escrito um four-parter.
Ah, sim. E aí o Sherwin fala, não, faz 6. Vamos dar, estica isso aí. É sempre aquelas esticadas, né? Porque originalmente o último arco desta temporada seria um arco de 6 partes, que seria Doctor Who e The Impersonators. O roteiro seria de Malcolm Hook, que esse arco por si só já era um outro substituto do famoso arco The Laird of McCrimmon, que seria a terceira história dos Yetis. Ah, é verdade. Lembra que a gente falou que nunca verdade. rolou? Por quê? Porque os roteiristas, eles tiveram problemas ali, porque quando eles fizeram The Dominators e os Quarks, a BBC não queria pagar o direito dos Quarks. E aí eles falaram assim, não faço mais nada. Vocês querem roteiro de Yeti? Não vai ter. Pode crer. Então, o finale da Era Troughton era pra ser com os Yeti. Bem, faria um baita sentido, né? Porque ia ser lindo, né? Ia fechar. Foi um monstro que marcou bastante. Ia ser a trilogia dos Yeti. Pode crer. Aí não rolou. A gente vai ter downtime lá na frente. Nossa, muito mais na que frente. nem na série é mais. E aí eles falaram, então vamos botar Impersonators. Aí Impersonators também caiu. Quer dizer, eles se viram forçados a fazer The War Games em 10 partes por causa disso. Não era pra ser um arco de 10 pedaços, mas eles pensaram assim, bom, então vamos fechar em grande estilo? Vamos fazer uma história só em 10? Não, então assim, vamos. Eu gosto pra caramba de War Games, vocês vão ver o review, vocês vão ver o quanto eu gosto, mas a real é que o começo de War Games é até engrenado. Você vê que é esticado. O War Games é assim, é um arco, é tipo uma montanha-russa. Você vai... Sabe quando começa a montanha-russa que ela vai devagarzinho, Isso. aí você chega em cima, você fica em cima e depois que ela começa a ir rapidão, é isso que é War Games, cara. Porque mas a gente não vai falar bastante disso era... depois. No The War Games a gente vai falar todos os detalhes. Mas, tipo, pra você ver como as agendas já estão se cruzando do penúltimo pro último arco aqui, né? Uhum. Vamos lá, esse foi o primeiro episódio... Não, o primeiro episódio deste arco foi o último a ser filmado no Lime Grove. Que foi onde foi filmado Unearthly Child e vários outros. A gente começou em Lime Grove, saiu de Lime Grove, ficou um tempo fora, e aí quando começou a apertar a grana, volta pra Lime Grove. E aí agora eles vão sair de novo, pra sempre. Nunca mais vai ter Lime Grove. Sabe o que ia ser bonito se eles... Ainda tem Lime Grove ainda? Existe ainda, né? Não? Mas tem BBC em Londres ainda, pô. Então, esse é o Television Center, que é pra onde eles foram, que era muito maior. O Lime Grove era menorzinho. Sim, mas deve ter... O espaço onde é Lime Grove ainda existe. Pode nem ser mais coisa de gravação, pode ser uma padaria, mas ainda existe. Podiam gravar um episódio lá, entendeu? Ia ser tão legal. Só porque sim. Sim, com certeza. E aí a gente tem um nome na produção desse episódio que na época passou meio despercebido, mas depois esse nome vai se tornar um grandíssimo nome em Doctor Who. Esse nome é John Turner. Ah, sim. Também conhecido como John Nathan Turner. JNT. Apenas e tão somente JNT. Neste arco, ele incompreendido. Pela primeira vez na história de Doctor Who, ele trabalhou em Doctor Who. Olha aí. No cargo de Floor Assistant. Caraca, ele mexendo com os cabos? Não. O que faz um Floor Assistant? Você me pergunta, Fred Pavão, meu querido marido. E eu vou explicar. O Floor Assistant, ele participa da leitura do roteiro, porque ele tem que saber a ordem de gravação das cenas, e ele dá suporte para os atores estarem nos estúdios certos, nas horas certas, com a maquiagem certa. Ok. Então ele é um suporte... Ele é o coordenador. Ele é o coordenador das... Entendi. Ele é tipo um assistente do produtor, tipo... Ele é o cara que guia a galera, né? Floor Assistant. É um Sim, Floor Assistant. Amigão, tem que ir pra cá. Vamos comigo? Vem. Aí ele leva a galera. Entendi. Isso. E quando ele leva a galera, ele tem que se certificar de que o ator tá com a maquiagem certa, com o figurino certo. Tipo, beleza, leva a Wendy Padbury pra Lime Grove às 4h20 da tarde da terça-feira. Caraca, olha... Início humilde, né, cara? Ele começou assim. Jonathan Turner, eu quero chegar logo na fase dele pra poder defender esse homem, né, mas... com unhas e dentes, cara, porque JNT é um gênio compreendido aí que tem um gosto pra roupa muito parecido com o meu, inclusive. É verdade. E dizem que ele foi um mofado de sua era, né? Sim. Mofado dos anos 80. Eu adianto, porque como vai demorar, eu sempre vou falar, Jonathan Turner segurou a série. Foi ele que fez... Se você nunca ouviu falar dele, né? Se não fosse Jonathan Turner, a série tinha parado bem antes. Esse cara... deu sangue pra segurar a série até onde deu e não conseguiu por causa do monstro que estava acima dele na época. Michael Grant. Exatamente. Tomando rabo. Calma, a gente ainda vai chegar lá. Já tô brava já, né? E aí, do segundo episódio em diante, eles filmaram no Television Center Studio, sim, que é justamente lá em Londres, né?
E uma curiosidade, né? Por que a gente só tem o segundo episódio? Porque esse foi o único episódio que foi gravado em 35mm e não em videotape. Por quê? Não sabemos. Alguém resolveu falar, vamos ver como vai ficar. Porque em tese era mais fácil de editar. Mas não faz sentido eles fazerem... Porque são 2? Exato. Eu não consigo entender algumas decisões. Tá. Mas por conta disso ser uma inovação na época... Salvou. Foi o único que eles preservaram. Tipo, nossa, foi feito em 35mm. Guarda esse, hein? Não apaga essa fita não, hein? O resto queima. O resto tudo bem. O resto pode ir embora. Mas esse não. Nada faz sentido. Se você é estudante ou já é formado em cinema, entende essas tecnicalidades e quiser mandar um e-mail pra gente explicando melhor essa coisa, porque pra mim eu não entendo. Eu leio assim, 35mm, não, eu sei videotape. Que é o jeito diferente de gravar, tipo. A mídia em que é gravada é diferente. Eu sei, mas eu não sei tão técnico. Eu não compreendo os detalhes, em relação saca? A cinema, séries e tudo mais, eu sou um apreciador só, mas eu admito que eu não entendo tanto da tecnicalidade. A parte técnica mesmo, Sim. tipo, tá, qual a diferença? O filme é mais grosso? Você, tipo, sabe não, assim? acho que não. Mais duradouro? Eu sei que... Pega o som melhor, sei lá. Eu consigo ver, por exemplo, tem filme Tarantino que ele filma em coisas diferentes. Isso. Aí eu vejo a diferença de um que foi feito de um jeito e um que foi feito do outro. Ele não usa muita câmera digital, por exemplo, ele prefere câmeras Sim, não, mas eu digo assim, analógicas. O meu conhecimento vai até esse ponto. Fora esse tipo, não, porque a gramatura do filme e o jeito que... Não, aí eu não sei. Não, tipos de câmera... Não sei nem se conta com gramatura. Não faço eu entendo de papel. É 180 gramas ou é 240? É mais ou menos isso. Tá, então vamos aí para mais curiosidades. A Doctor Who Magazine fez uma enquete em 1998. Não, tem tempo. A gente já tava aqui, mas tem tempo. Faz tempo. E é uma tristeza, porque The Space Pirates foi votado como o segundo arco menos favorito dos fãs, perdendo só pra The Twin Dilemma. Twin Dilemma não, até que é legal o Twin Dilemma. A gente teve desde o Twin Dilemma. Eu gosto, acho interessante. Mas assim, pra você ver como Space Pirates... É que sabe o que é? O segundo Doutor tem histórias tão memoráveis que o Space Pirates ficou desleal. apagadinho. Não é, mas é o problema das Recons, né, cara? Por exemplo, a nossa própria nota que vai vir daqui a pouco. Nossa, sim. Já vou adiantar daqui. Prejudica 1000%. Considerem nossa nota with a grain of salt. Tipo, entendam que essa nota a gente vai dar de 1 a 13, ela vai ser mais baixa, porque a gente nem tem como avaliar essa porra direito. Sim! E, assim, isso é muito por conta da BBC. Tipo, o fato dela ter simplesmente limado, sumido com vários arcos da Era do Segundo Doutor, muitas vezes faz com que as pessoas tenham essa percepção, né, de que, poxa, talvez ele não tenha sido tão bom assim. Não, gente, eles só queimaram todo o material. Mas, assim... Por outro lado, também eu não vou ficar defendendo Space Pirates como o melhor arco perdido, porque não é nenhum Marco Polo também. Não é nenhum Celestial Toymaker. Não. Marco Polo. Quem é Marco Polo na fila do pão quando você tem Celestial Toymaker, né? Marco Polo. Celestial Toymaker. Marco Polo. Não, Marco Polo é legal, mas Celestial Toymaker. Enfim, todos são uma tristeza de terem sido perdidos. Abominable Snowman. Você quer vir com o Marco Polo mesmo? Tá certo. Você me desculpe. Tá. E aí, né, pra finalizar, como a gente já tá falando de Robert Holmes na 6ª temporada, ele tinha feito um outro roteiro também, que também caiu, que se chamava The Aliens in the Blood. Caraca, os aliens no sangue. Os aliens Maneiro. no sangue. E esse roteiro foi rejeitado, porque Terence Dicks achou que ele era muito parecido... Sangue não. Aí pega mal, né? As criancinhas vão ficar com muito medo. Não, né? Mó título assustador. Né? Achou que ele era muito parecido com The Will in Space. E também porque alguns elementos dos humanos Mark II eram parecidos com a série americana The Invaders, os invasores. Olha aí. Então ele achou que, tipo, não parece tão original. Mas Holmes, muito sábio, muito esperto. Menino malandro. Lá em 77, olha quantos anos depois... O cara guardou essa. Ele falou assim, cara, vou fazer um audiodrama. Vou usar esse roteiro pra fazer um audiodrama. Aí ele fez um audiodrama que foi ao ar na BBC Radio 4 Extra, chamada Aliens in the Mind, não mais in the Blood. Ele, em si, ele não escreveu o roteiro. Ele passou a ideia, quem fez o roteiro foi o René Basilico. E a história, ele tira os elementos de Doctor Who. É tipo guia. Tipo guia. E a história é centrada em 2 acadêmicos.
John Cornelius e Professor Curtis Lark, interpretados por Peter Cushing e Vincent Price. Meu Deus do céu, eu preciso escutar isso já. I rest my interpretado case. pelo doutor, né? Tem um doutor no meio. Sim. Olha que foda, cara, eu não sabia disso. E essa ideia original era um episódio de Doctor Who. Um episódio de Doctor Who que virou outra coisa. Procurarei esse Aliens da Mente. Vocês ficam falando, né, do Douglas Adams, a gente ama e venera o Douglas sagrado, Adams. Mas o Holmes é um precursor aqui já rolou desse antes, negócio, entendeu? De pegar a coisa que tinha feito do Doctor Who e adaptar. Aliens in the Mind, procurem. Procurarei. Eu mesmo procurarei porque eu não sabia disso. Sim. Eu gosto de contar essas curiosidades porque eu mesmo não sei. Ainda falando de Robert Holmes, né, cara? A gente tem aí nesse arco que é do Robert Holmes o negócio que a gente associa mais ou menos aí com os Rutanos, né? Que é o... Claro. Como é que é? Porque já É o Ruta Magnum. Ruta Magnum, que é esse... Que é onde eles vão vender Exatamente, que é o planeta onde tem a Argonita. Isso. E a gente sabe que em Doctor Who tem os Rutanos, que são essa raça aí amorfa, né? São essas coisas verdes que não tem corpo nem nada. Sim. A primeira aparição deles, qual foi a primeira vez que a gente viu Rutano em Doctor Who? Aquele Horror of Fenrock, que é justamente aí do Terence Dicks. O roteiro é dele. Então, olha lá. Aí você fala, mas Fred, você tá esticando pra caramba, não tem nada a ver, pô, é do Terence Dicks. Tá forçando a barra. O outro negócio era do Robert Holmes. Sim, só que, veja bem, os Rutanos foram citados primeiramente, aonde vocês perguntam? Em Time Warriors, que era de quem? Robert Holmes. Tá vendo, gente? E outra, o Terence Dicks, ele tava já na equipe de roteiros. Pois é. Ele viu esse som, ele viu o Ruta Magnum. Aí é mais ou menos assim, a gente tem lá, em Time Warriors a gente tem, né, o Sontaran, né, o terceiro doutor. Sim. E o lance é que os Rutanos e o Sontaran, eles vivem tendo piaba aí um com o outro. Pé de guerra. Então eles foram citados lá num roteiro do Robert Holmes. Olha lá. E aí, beleza. Beleza. Lá na frente, quando a gente tem lá o Horror of Fenrock, que a gente é introduzido aí o Ruta 3. Olha que lá. é em tese aí, é o local da onde vem os Rutanos. Só que eu te pergunto, se é Ruta 3, cadê o 2 e o 1? E provavelmente, né? Ruta Magnum é tipo, sei lá, a Ruta 0. É um dos Rutas. Um dos planetas ali que orbitam. Não, pensa, faz parte se ali. Se os Rutanos vêm de Ruta 3, provavelmente também deve ter Rutano, Ruta 2, Ruta 1, Ruta Magnum. Isso, entendeu? Deve ser um sistema, Pois né? é. Claro, isso nunca foi colocado em pedra em Doctor Who. Não. Mas como a gente sabe que a série... Chibnall, se quiser canonizar aí... Pois é, não, como a gente sabe que Doctor Who é essa coisa que ela se completa, ela faz muita associação retroativa, né? Autorreferência. Não, assim, lembra desse negócio que tinha esse nome? Então, veio disso, Quem sabe mais pra frente não confirmam isso. Olha, eu ia achar muito legal, e principalmente, né, se tivesse Rutanos aqui na série moderna, que a gente, infelizmente, algumas coisas a gente até pensou trás, que né? Uma das teorias dos Kassavian é que eles eram Rutanos. Sim, né? rolou esse papo. Uma das várias teorias que teve, mas... Rolou esse papo. É engraçado que é um monstro que não tem fora, ele é amorfo, né? Ele é um blob verde. É mole de fazer, né? Podiam dar um jeito, mas enfim, não trazem de volta. Pois é, já botaram até um sapo lá no meio, né? Por que não traz os Rutanos? Tadinho do sapo, eu gosto do sapo. Beijo pro Solitrato. Beijo pro Solitrato, que tava solitário. Jory mandando beijo pro Solitrato. Cara, o Solitrato só quer amigos, cara. Tadinho, tava sozinho ali, né, gente? Enfim, cara. Estamos hoje, aqui eu e Thaís, como falei no começo, estamos muito felizes, porque... Acabou, meus amigos. Acabou, não tem mais Recon. Então eu vou... Aquele alivião. Eu vou perguntar... Nossa, eu vou perguntar até mais gosto. empolgado. Com gosto, cara. Tá aí, sua nota de Hartnell Whittaker. Dane-se o nome do episódio. Pro último Recon de Doctor Who. Não, tô brincando. The Space Pirates. Qual a sua nota de Hartnell Whittaker para The Space Pirates? O último Recon de Doctor Who. Eu sei que você tá super empolgado, mas a minha nota não vai ser lá tão empolgante. Eu não falei que a minha vai ser grande, mas eu tô feliz. Empolgante, né? Por quê? Porque é aquilo que a gente falou, não dá pra saber né? nada. É Recon, né, gente? Mas não só pra ser Recon. Mas o segundo episódio, ó, que beleza. Porque, gente, é muito... vago. É muito vago, é muito difícil você visualizar. É tipo um jogo de RPG, né? Que você tá. Se passa só na sua cabeça, entendeu? Mas assim, as justificativas do porquê que nossas notas são menor pra Recon, vocês já estão careca de saber. Mas não é só por causa da Recon, tá? Se a gente for falar em termos de plot e tudo mais, o arco, como todo arco, ele tem coisas legais e ele tem coisas que não são tão legais. Por exemplo, eu tenho me surpreendido muito com os arcos do Troughton. Esses últimos que a gente avisou que não eram Recon, que eram completos, eles me surpreenderam. Parcialmente completo. Eu achei eles legais. Tipo, eu pensei, olha, até que eu me diverti, até que é gostosinho, até que flui legal. Eu acho que esse arco fluiria muito bem se não fosse Recon.
Óbvio. Como não flui tão bem e como não é a história mais brilhante, McCoyzinho. Caramba. McCoyzinho. Baixo. Mas a minha não vai ser tão maior, não. Porque assim, de verdade, 7 de 13 é legal, é divertido, mas é aquilo. Eu entendi. Uma coisa que eu acho que também é muito centrada só naqueles personagens, fica ali, muita insistência o tempo todo, sempre essa enrolação de ter que esticar o arco. Então, isso vai me cansando um pouco também. Entendi. McCoyzinho, basicão, vou guardar aquela nota boa pra The War Games depois. Lembrando que a nota. né? Lembrando novamente, a nota é baixa muito porque a gente não consegue ver. Então o Sim, Recon sempre tem nota mais baixa. Com não adianta. certeza. Fred Pavão, eu tô curiosa pra saber sua nota pro nosso último Recon. Eu vou dar 2 notas aqui. Pelo fato de ser o último Recon, E pode? curador. Pode, Arnaldo? Não, quê? o fato disso ser o último Como é Recon. que é? Não é o episódio. O fato de que os Recons acabaram leva curador pra mim. Ok. Agora, voltando ao episódio. Agora a nota de verdade A nota do de verdade. episódio. É aquilo. Esse arco ele tem uma ideia bacana. Todo lance de tem a polícia do espaço, É. e tem esse tirano que tá manipulando essa menina, prendendo o pai, isso é legal. A execução, concordo que Daquele jeito. muito da minha percepção é porque a minha cognição tá cagada, porque eu tô vendo só foto, parada e áudio Nossa, em Deus me um livre. episódio. De de 6. Não tem como. Então assim, vou tirar o band-aid de uma vez, eu dou um magã pra esse arco, mais pela ideia que eu acho que assim, se eu estivesse vendo, talvez eu até gostasse, porque eu acho realmente interessante Eu tenho essa impressão. o plot da polícia Sim. espacial. Eu gosto de polícia espacial e pirata espacial. Então, Aham. eu dou aí, Robert Holmes também fazendo história aí. Isso. Eu quero gostar mais desse arco, essa é a verdade. Né? BBC, ajuda nós. Novamente, como você gosta de falar, o dia que encontrarem esse arco, eu sou um cara muito esperançoso em relação a caçadores do arco perdido. Né, cara? Quando eu comecei a assistir Doctor Who, a maioria dos episódios que hoje a gente tem recuperados, não tô nem falando de animação, tô falando de que foi achado mesmo, Encontrados. não tinha. Aham. Então assim, eu espero muito que daqui a uns anos alguém ache esse arco pra gente poder voltar e revisar ele de verdade Com pra poder dar uma certeza. nota maior. Ou, quem sabe, aí a BBC não pega e faça uma animação dele. Pois é, a gente tá numa era de animações do Segundo Doutor bem Sim. forte, né? A cada 6 meses eles estão anunciando uma em nova. média, né? Eu acho que existe sim um projeto dentro da BBC de eventualmente ter sim todos os arcos pelo menos animados, se não sim. encontrados. Ainda falta muito né? do segundo e muito do primeiro também. Muita coisa Tem ainda chão falta. aí. Então assim, eu tenho esperança de que quem sabe um dia a gente volta aqui pra fazer um novo review desse arco. Sim. Dessa vez, ou animado ou encontrado, Sim, né, sim. cara? Essa é a minha esperança pra todos os recons, pra falar a verdade, Com né, cara? certeza. Então hoje a gente fecha aí Space Pirates de Hartnell Whittaker, que leva 7,5 de 13. Um McCoy um pouquinho de Whittaker. Todos ambicionam ser o Ítaca, mas nem todos conseguem, né? Nesse aspecto Nessa aqui das escala, nossas notas, né? é verdade. Nessa escala, né? Ok, 7,5 de 13, não gosto de quando as notas são baixas, mas infelizmente a Recon busca isso, né? Ela traz isso pra gente, mas eu tenho certeza que no nosso próximo review, Pô, aí é outra esse história, vai ser né, uns 10 gente? episódios ali, é um finale digno do Segundo Doutor. Sim, tem Então, muita calma, coisa legal. Essa semana ainda tem review da série clássica, Sim. com uma nota maior, não precisa se desesperar, cara. É lógico. Pra você aí não se desesperar com a gente e vir comemorar com a gente o fato disso ser o último Recon da história, e você tá livre dessa cruz chamada Gente, Recon, não acredito? você vai nas nossas redes sociais essas que são Facebook, Instagram e o pássaro, que ele vem em frames só de fotos tiradas, mas pela última vez, que depois ele vai ser um pássaro completamente animado, que é o nosso Twitter. Nas redes sociais você acha a gente como, Thaís? Dr. Who Brasil. A galera já tá cansada de saber, mas é sempre bom, né? Vai que a gente tem aí alguém que tá começando a série clássica, eu vi o pessoal falando assim, aproveitar que acabou a temporada, vou entrar na maratona de série clássica. Então vai que tem alguém aí Né? no pau assistindo um arco todo dia, Fazendo aquela... ou vários arcos todo Aquele dia. esforcinho. Tem gente que faz isso, eu fiz muito isso já, de pegar vários arcos durante um dia só. Aham. Vai que alguém já chegou em Space Pirates e não sabe aqui, chegou, caiu de paraquedas aqui, meu Deus, Space Pirates, eu nunca vi essa galera. Pois é. Como é que eu sigo eles? Vai lá, siga como a gente acabou de falar. E lembre-se também, como eu sempre gosto de lembrar, de checar se você está assinando o nosso feed, independente de onde seja, cara. Pode ser aqui no Spotify, se você está ouvindo no Spotify, é só dar seguir. Pode ser usando o RSS no seu agregador de preferência. Pode ser no iTunes ou pode ser no Google Podcast, independente de qual agregador aí, qual meio você escolhe para ouvir a gente. O importante é que você esteja seguindo, porque como você bem sabe, na hora que o DWBRcast sai, independente do dia, independente da hora, ele chega quente do forno para você já começar a escutar, já começar a conseguir
seguir com as recons de uma forma mais tranquila, porque a gente sabe como é difícil fazer isso sozinho. Pois Por isso a gente vem aqui fazer isso com vocês, cara. Exatamente, sai quentinho do forno. Sai prontinho pra você ouvir e compartilhar também pra poder levar Doctor Who, em especial a série clássica, pra outros ouvidos aí, pra amigos, gente, cara. Espalhem a palavra da série clássica, que as pessoas ficam falando assim, mó preguiça. Não, eu falo assim, tipo, não vou ver. Meu Deus, entramos no hiato da série, agora só quando o time não voltar a trabalhar, eu não aguento mais. Esse ano, só agora no Natal, a gente nem sabe se é Natal, se é Ano Novo, se é ano que vem. Não aguento mais, só sendo Doctor Who, amigão, que não falta Doctor Who. Nossa, se tem uma série que não falta na vida, no universo e tudo mais, é Doctor Who, na verdade? Exatamente, cara. E, junto com isso, você sabe muito bem que a gente sempre vai estar aqui. Se tem Doctor Who, tem Doctor Brasil. Se tem Doctor Brasil, tem o WRCast. A gente sempre aqui com vocês 2 vezes por semana. Com certeza. Certo? Próximo encontro que a gente tiver aqui, vocês já sabem, é o Wargames. A gente vai revisar a derradeira, a despedida de Patrick Troughton. Eu tô triste. Então preparem os corações, porque esse arco ele tem um final bem triste. É foda, cara. Dá tchau pro Troughton, dá tchau pro Fraser e dá tchau pra Wendy. Nossa, é muito triste, então se preparem, tragam lencinhos, estejam aqui com a gente no nosso próximo encontro, nosso próximo WRCast, certo? Com certeza. Foi bom estar revisando essa última recon da história de Doctor Who com vocês. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companheiros do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maispirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Rui Silva, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque e Alexandre Machado Deus Ajute. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.